Números capítulo 13, versículo 30, quantos acharam, pode dizer um amém? Diz assim a palavra: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Esse texto fala tão forte ao meu coração, pois esse texto fala de uma decisão que esse homem tomou. E essa noite eu quero falar com você sobre mantenha-se focado. Para que você possa viver o ano da multiplicação, você precisa estar mantendo o seu foco. Não desvie o seu olhar, não desvie a sua atenção. Não saia da posição que você decidiu em estar. Nós estamos iniciando praticamente já o terceiro mês desse ano. E a maior necessidade que nós temos é a necessidade de perseverança. Começamos tudo muito bem. A gente começa a mil maravilhas. Mas na caminhada, no decorrer dos dias, as coisas parecem que vão pesando. As adversidades vão chegando, o cansaço bate, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis, a gente não alcança, entre aspas, o que queremos, e aí começa a vir os fardos e nós nos sentimos pesados. Todos nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. Todos nós sabemos que a vida existe tribulações. Jesus um dia ensinando os discípulos, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E uma das coisas que eu vejo é que nós necessitamos de ânimo, necessitamos de estar focado, necessitamos de perseverança. Existem situações diversas que acontecem todos os dias na nossa vida. Um dia não é igual ao outro. O que você viveu ontem, você não viveu hoje. E o que você viveu hoje, por certo, não viverá amanhã. Todos os dias é diferente. Os problemas de hoje, eles podem, às vezes, ser os mesmos de amanhã. Mas amanhã também vai ter alguns problemas que não teve hoje. E a situação começa a ficar desgastante. E quando essa situação fica desgastante, a gente tem uma tendência. A gente tem a tendência de recuar. E na verdade, o escritor da carta aos Hebreus diz que nós não somos. Fala comigo, eu não sou. Mas desse jeito, irmão, você continua sendo. Fala, eu não sou daqueles que recuam. Nós não podemos ser daqueles que recuam. Nós somos daqueles que avançam. Se nós decidirmos estar focado, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Caleb é um dos líderes que subiu à terra para espiar a terra. Esse capítulo 13, capítulo 14, a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, vai falar desse momento que o povo estava vivendo. E eles estavam indo espiar uma terra. Que terra era essa? A terra que Deus havia prometido a eles. Uma terra que manaria leite e mel. Uma terra que era próspera. Imagina agora os senhores, o povo sendo escravo no Egito, recebe uma palavra de Deus, que eles vão ter uma terra que mana leite e mel. Uma terra que vai ser a alegria total. Bem, chegou o dia de dar uma olhada nessa terra. Moisés chama Josué, Caleb e mais 10 espias. Todos esses 10 eram líderes de cada tribo. Eu aprendo uma lição, irmão. Por que nós não guardamos o nome dos outros 10 espias? Porque ninguém quer andar com alguém que não tem foco. Josué e Caleb estavam focados. Quando nós olhamos para o texto, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 15,
vai falar o nome de todos os espias, inclusive Josué e Caleb. O porquê nós não guardamos o nome dos outros 10? Porque nós temos uma tendência de não querermos estar do lado de alguém que é pessimista. Tem gente pessimista, tem gente que só Jesus na causa, tem gente que é uma maravilha para arrumar problemas. E aí essas pessoas, elas começam a ficar sozinhas. Mas o foco maior da história é para pessoas que conquistaram. E eu quero deixar essa palavra ao teu coração essa noite, para que você mantenha o seu foco. Aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo em 2019? Qual é a sua expectativa? Quando eles voltam de dar uma olhada nessa terra, eles chegam para Moisés e eles começam a dizer: a terra é boa. Primeira coisa, a terra era maravilhosa. Eles viram uma terra boa. Os 10 espias chegam e dizem: a terra é boa, a terra é maravilhosa. 2 homens gastaram para trazer um cacho de uva. Porém, todas as vezes que nós olhamos um texto na nossa ortografia, que vem porém, porquanto, conquanto, então, alguma coisa vai vir depois. O texto diz: porém, nessa terra existem gigantes, existem adversidades, existem problemas. E eles então focam nos problemas. Aqueles 10 espias focaram nas adversidades. Porém, entra o texto que lemos. O texto diz: então fez Caleb calar o povo. Caleb diz: ei, pare, chega. Caleb disse assim: olha, eu sei que a terra é uma terra que tem gigantes. Nós sabemos que a terra é uma terra que tem situações difíceis, mas fiquem calados, aquieta, deixa a gente falar também, porque esses 10 espias estavam trazendo desespero no meio do povo. Nós temos pessoas que estão assim. O maior objetivo desses espias é olhar a terra para tomar posse de algo que Deus já havia prometido. Mas eles perderam o foco. O foco deles estavam nas adversidades. Josué e Caleb voltam com uma expectativa diferenciada. A expectativa que eles tinham era: a gente vai conquistar. Deus nos prometeu e nós vamos chegar lá. Eles estavam empolgados. Os outros 10 estavam desesperados. Caleb na realidade tinha que ter falado para Moisés dizer para o povo calar. Porque quem era o líder? Moisés. Mas Caleb se encheu de uma ira tão grande, e ele tinha visto a terra, ele gritou: ei, calem-se! O povo para. E aí ele vai contar e ele vai dizer. E aí ele traz a palavra e ele diz: subamos e tomamos posse da terra. É certo. Meu irmão, ele foi categórico. É certo que venceremos. A visão de Caleb para a visão dos 10 espias era totalmente diferente. Os outros estavam vendo gigante, os outros estavam olhando para os gigantes como um gafanhoto, e eles olhavam para eles como gafanhotos. Eles tinham uma ilusão, e Caleb olhou e disse assim: não, calem-se, é certo que nós venceremos. Uma das coisas importantíssimas é a gente saber o Deus que a gente confia. Se você souber o Deus que você serve, você com certeza vai declarar como Caleb: é certo que venceremos. Não perca o foco. Não deixa nada desviar você. Estamos iniciando esse mês de março. Estamos hoje profetizando sobre o mês de agosto para a tua vida.
Não perca as oportunidades da vida. Não perca a visão. Não perca o objetivo. Não perca a vontade. Mas para manter o foco, você precisa ter algumas atitudes que Caleb teve. E eu quero falar sobre essas atitudes em rápidas palavras. Primeira atitude que Caleb teve para manter-se focado em conquistar a terra, primeira atitude, ele silenciou vozes alheias. Não deixe a gritaria em sua volta, o desespero em sua volta, afetar o seu foco. Porque o inimigo usa muito bem a distração. E a distração nos tira a visão. Pois o povo está desesperado. Os 10 espias agora tiraram o foco da terra que mana leite e mel. A terra agora, o foco é em uma terra que tem gigantes. O povo começa a falar demais. Nós estamos vivendo numa geração de desesperados, de pessoas que chegam até nós e elas vêm com reclamações. Porém, nós que esperamos no Senhor, tem alguém que espera em Deus aqui? Diga amém. Estamos com o coração cheio dessa esperança em Deus e focados naquilo que Deus nos prometeu. Esse é o melhor ano da minha história. Eu creio nessa palavra. Esse vai ser o ano da multiplicação na minha vida. Agora, no silêncio, você vai identificar a voz de Deus. Por que Jesus disse assim? Quando você for orar, fecha a porta sobre si, no teu quarto, e ora em secreto, que o seu Pai que te ouve em secreto vai te responder. Então preste atenção, as vozes alheias falando na sua mente, na sua cabeça, vai tirar você do seu objetivo. Vai vir muita gente para tentar tirar você do foco. Eu me lembro que quando eu anunciei, há mais ou menos uns 8 meses atrás, que nós viríamos para esse local, algumas pessoas me chamaram de maluco. O pastor só é doido. Só tem condição de fazer? Tenho não, irmão. Tem dinheiro? Tem não. Como é que o senhor vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu tenho um foco. Pode ter certeza, a gente vai estar lá em janeiro. Em janeiro a gente estava aqui. O que você não pode, irmão, é ouvir vozes alheias. Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu um foco, fique firme naquilo que Deus estabeleceu para você. Eu recebi palavras, pessoas dizendo, vai que Deus é contigo. Eu já sabia. Vai porque Deus vai fazer. Eu já sabia também. Mas eu também recebi pessoas dizendo, Deus manda dizer para você que não vai. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, mas Deus me deu uma direção, Deus me deu um foco, Deus está me capacitando, Deus está nos moldando, Deus está nos dando as oportunidades. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu sei ouvir a voz do Deus que eu sirvo. Se você não sabe ouvir a voz do Deus que você serve, com certeza qualquer voz da multidão vai tirar você do seu objetivo. Não dê ouvidos à voz que ecoa ao seu lado. Existem pessoas que não deram ouvido à voz que ecoava do lado. Lembra de Neemias?
Neemias vai reconstruir um muro, e quando ele está reconstruindo o muro da cidade, chega o povo e diz assim: veio aí, ó, um cara deixou uma carta para você, entregou uma carta para ele 3 vezes. Tobias, Gesem, Sambalate entrega uma carta para Neemias, dizendo: sai daí, não reconstrua esse muro, vem para cá, deixa isso aí, ó, uma raposa, apenas uma raposa, se ela subir nesse muro, ela vai destruir esse muro. Não adianta você querer reconstruir as coisas, não adianta você querer fazer as coisas, vem para cá, vem estar com a gente. Neemias mandou 3 vezes a mesma resposta que ele enviou da primeira: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quem tem foco, pode vir o que vier, irmão. O objetivo dele está traçado. Houve um homem que tinha um foco da sua filha ser curada, e ele vai andando até Jesus, e quando ele chega a Jesus, ele diz assim: Senhor, se o Senhor for comigo, a minha filha vai ser curada. Jesus começa a caminhar com ele, de repente vem uma mulher desesperada, que não podia estar nem naquele meio, porque ela sofria de um fluxo de sangue. Ela vai escondida, ela não podia estar no meio da sociedade, aquela mulher pela lei era considerada imunda, ela tinha que ficar separada, num local separado para as mulheres que estavam no processo de menstruação. Aquela mulher não podia, e ela tinha uma menstruação crônica, ela tinha uma hemorragia, que há 12 anos, e ela já tinha gastado tudo que ela tinha, e aquela mulher vem e toca na aula de Jesus. Jesus para e diz assim: alguém me tocou. Aí alguém diz assim: a multidão te aperta. Falou: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Imagina Jairo, irmão, era Jairo que foi buscar Jesus. Aquela mulher entra na história de Jairo, vai lá, toca na aula de Jesus, recebe a cura. E quando Jesus está conversando com aquela mulher, não fala o tempo que gastou, ela se aproximou. Vem alguém e diz para Jairo assim: não incomode mais Jesus, porque a tua filha morreu. Quem tem foco não dá ouvido à voz alheia. Não incomode, já era, acabou. Jesus olhou para ele e disse assim: crê somente. Ele falou: estou crendo, Senhor, deixa comigo que eu estou crendo. E eles vão à casa de Jairo. Quando chega, Jesus chega, vê as mulheres chorando, mulheres que eram pagas para chorar. E Jesus tira essas mulheres todas do quarto, e ele ressuscita a menina, entrega para o pai. Ei, se Jairo não tivesse focado, ele não tinha alcançado a vitória. Houve outro homem que tinha foco. Meu foco é servir ao Senhor. Perdeu tudo, mas ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é esse homem? Jó. A mulher do cara chega para ele e diz assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou assim: como uma louca você fala. Não dê ouvido a vozes alheias. As vozes alheias irá nos afastar do nosso foco. Existem pessoas ao nosso lado falando com você, mas o propósito delas é tirar você do seu direcionamento. Cuidado com quem você ouve. Cuidado quem está falando ao seu lado. Tem gente ouvindo vozes, mas não ouve a voz de Deus. Tem gente que ouve todo mundo, mas não ouve Deus. Para você ouvir Deus, aquieta teu coração. Entenda que a voz de Deus te dá direção. Entenda que Caleb fez o povo calar para ouvir a Deus. Por que ouvir a Deus? Porque ele tinha ouvido Deus lá atrás, quando Moisés disse: nós vamos para uma terra, e essa terra é a nossa herança, uma terra que mana leite e mel. Quando nós temos objetivo, nós não ouvimos as incertezas. Sabe uma das coisas que mais me irrita? É alguém vir falar comigo de algo que a palavra está dizendo o contrário. Não vai dar. Quem disse que não vai dar? Não vai conseguir, mas quem disse que não vai conseguir?
pastor, o senhor tem uma... É verdade, irmão, eu creio na Bíblia por completa. Segunda coisa, para que você não perca o seu foco. Primeiro, não dê ouvidos a voz alheias. Segundo, faça a sua voz ser ouvida. Caleb diz: ei, silêncio. Ele parou a voz alheia, mas ele diz: agora ouve a minha voz. Subamos e possuamos a terra. Caleb mandou o povo calar e falou com eles. Faça com que a sua voz seja ouvida. Faça com que as pessoas ouvem você. Declare e creia que Deus faz e deixa que Ele realiza. Se Deus te chamou para estar focado nele, saiba que o que você disser, Ele assina embaixo. Elias olhou e disse assim: não chove em Israel. O texto não diz que ele falou, assim diz o Senhor. Não foi ele mesmo que disse. Não vai chover em Israel, até o dia em que eu, fazer a sua voz ouvida, até o dia em que eu falar de novo que chove. Acabe e Jezabel, irmão, ficaram endemoniados. Mata Elias, corre atrás de Elias. Aí teve um dia que depois de 3 anos e meio, Elias já tinha sido sustentado pelo corvo, Elias já tinha sido sustentado pela viúva, Elias já tinha ido para Querite, Elias já tinha passado por um processo. Aí Elias volta e fala assim: avisa para Acabe, faz a sua voz ser ouvida, irmão. Avisa para esse miserável que vai chover. Irmão, estava o sol estalando. Elias sobe para o monte e diz assim: vamos orar. Ele dobra o joelho e ele ora. Vai lá, vem. E aí? Não chove. Não. É uma nuvem pequena. Pode falar com ele que vem chuva. Uma tempestade está chegando. Faz a sua voz ser ouvida, irmão. Tem gente que está travado. Ei, se você tem foco, faz a sua voz ser ouvida. Ele diz assim: olha, não, vamos subir, vamos possuir. Acredite em você mesmo. Veja que ele diz: nós vamos, eu estou junto. Vamos nessa. Crer em Deus, crer no Senhor e saber que Ele está com você. Creia. Vive o sobrenatural, irmão. Sabe por que ele diz: vamos subir e possuir a terra? Porque ele foi um dos homens que viu a terra. Ele foi um dos homens que trouxe um cacho de uva. E ele está dizendo: vamos possuir essa terra. Faça a sua voz ser ouvida. Meu irmão, pelo amor de Deus, chega na tua casa essa noite, levante a tua voz, levante a tua mão e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare: eu não aceito a situação na minha família, meus irmãos, meus parentes, aqueles que não servem a Deus, eles vão se encontrar com o Pai através da minha voz, através da minha palavra, porque o Senhor está me dando condição de ter foco para ganhar a minha família. Terceiro lugar, para que você mantenha-se focado, continue-se em movimento. Para não, irmão. O único ser que quer que você pare chama-se Satanás. E aí Caleb diz: subamos e possuamos. Vai avançar ou vai parar? Você vai ir ou você vai desistir? Quem tem foco, sobe a montanha para espiar a terra. Quem tem foco, não tem medo da guerra. Quem tem foco, continua andando. Quando passa-se os anos, ele chega para Josué e diz assim: lembra da promessa que Deus fez a Moisés e ele me entregou aquele dia, aquele monte?
Tem 45 anos que ele me fez a promessa, ó, quem tem foco, o tempo não vai ofuscar a sua visão. Ele diz, tem 45 anos que ele me prometeu, ó, eu estou como no dia em que recebi a promessa. Estou pronto para ir para a guerra, estou pronto para a peleja e estou pronto para voltar dela vitorioso. Sabe quantos anos ele tinha? 85. Quando ele recebe a promessa 40, passa-se 45, ele diz, não, eu estou do mesmo jeito, estou pronto, deixa, pode vir, eu estou firme. Caleb passou uma jornada, mas ele não parou. O segredo de manter-se focado é não parar. Faço uma pergunta para a gente encerrar. Você parou aonde, irmão? Onde você parou? Que você desistiu? Por que você desistiu? Continue se movimentando. Pare de carregar fardos que não precisam ser carregados. Pare. Tem gente que olha para o arco-íris e acha ele lindo. Quero viver, pastor, o arco-íris da minha história. Pois bem, mas o arco-íris só vem depois de uma tempestade. Não para, irmão. Avança. Não fique parado. E em último lugar, a última frase do versículo que lemos é a realidade para mim e para você essa noite. Caleb diz, calem-se. Caleb diz, subamos, possuamos a terra. Mas para você manter-se focado, para você não desistir, lembre-se de como tudo termina. Talvez você pode estar olhando para mim hoje dizendo, pastor, mas a minha vida está daquele jeito. É porque ainda não é o fim. Não é para desistir. Mas nada que eu faço dá certo. Ainda não é o fim. Está dando tudo errado. Ainda não é o fim. Sabe por quê? Porque o texto diz, subamos, possuamos a terra, que é a nossa herança. Olha o final. É certo que venceremos. Levante a tua mão assim, mais alto que você puder. É certo, meu irmão, a tua vitória. Pode passar anos e anos, o que Deus te prometeu, vai cumprir. Pode passar tempos e tempos, o que Deus disse para você, creia, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida. É certo que venceremos. Não existe nada na vida que não seja para tirarmos lições. Tudo vai nos ensinar. É certo que a gente vai vencer. Não se desespere. Saiba que Deus está no controle. Pastor, mas está tudo errado, mas ainda não é o fim. Lembre-se de como tudo termina. Como termina, irmão?
termina vencendo. É certo que venceremos. Quantos recebem essa palavra essa noite? Fique em pé no seu lugar. Mantenha-se focado. Não dê ouvido a voz alheias. Faça a sua voz ser conhecida. Mantenha-se firme. Movimente-se. Não pare. E saiba de algo. O fim será sempre vitória. Não, acho que você não ouviu, eu vou ter que repetir. O fim será sempre vitória. Creia nessa verdade. Creia nessa palavra. Feche os teus olhos. Exalte a Deus.